Graças e paz, irmãos, amém? Vocês estão animados para a gente poder aprender um pouco mais essa manhã, amém? Pode se sentar. Daqui a pouco a gente vai realizar o batismo, mas antes a gente vai estudar um pouco a lição de número 4. A lição de número 4 tem por título Prosseguindo, diga comigo, prosseguindo, mais forte, prosseguindo para a maturidade cristã. Muito bom, excelente tema. E se a gente tiver um outro microfone aí, eu queria que algum irmão corajoso aí que queira pudesse falar e expor sua opinião sobre o que vem na sua mente quando você pensa em maturidade cristã. O que é maturidade cristã? Alguém aí deseja se arriscar? Pelo menos uma pessoa eu queria ouvir para falar sobre maturidade cristã. Quando você pensa em maturidade cristã, ter a consciência, ter a mente de Cristo, segundo a Bíblia nos orienta. muito bom. Você pode dar um aplauso a Jesus pela vida do pastor Pedro Paulo. Glória a Deus. Eu falei pelo menos um, mas um já foi suficiente, né? Já acabamos a lição. Vamos para o batismo. Eu quero, antes de ler o texto, eu quero contar como está sendo a evolução ou a maturação do meu filho, Tito. Meu filho nasceu, quando ele nasceu, ele só tomava leite. Então ele ficou por muitos e muitos meses tomando leite. E aí, mais ou menos no 4º, 5º, 6º mês, a médica começou a liberar já alguns alimentos mais sólidos. Uma papinha, uma fruta amassada, uma maçã raspadinha assim, né, que você raspa na colher para dar para a criança. Aí o tempo foi passando, lá pelos 8, 9, 10 meses, o Tito já começou a comer comida mais sólida. Um arrozinho com feijão, um angu, que ele gosta muito de angu. Ele já come algumas verdurinhas, uma carnezinha desfiada. E aí essa semana a gente foi dar almoço para o Tito. Tinha um pedaço de frango no meu prato, o Tito não queria o que estava no prato dele, pegou o pedaço de frango na mão e já estava rasgando o frango no dente. Isso é maturidade. O Tito está amadurecendo, ele está crescendo e ele está aprendendo novas coisas. Então o que ele não era capaz de fazer com 1 mês, ou até os 6 meses de idade, ou até 1 ano de idade, hoje ele já consegue fazer. O que ele não consegue fazer hoje, quando ele fizer 2 anos, ele já vai estar falando melhor, se comunicando melhor. Hoje ele fala papai, mamãe, subir, amém, aleluia, essas coisas ele fala, tudo meio solto. Mas à medida que ele for amadurecendo, ele vai conseguir se comunicar melhor, vai conseguir fazer coisas que hoje, na idade dele, ele não tem. Então, resumindo, o que é a maturidade? Maturidade é a disponibilidade em avançar de nível. É quando eu me disponho a entender que o nível que eu estou não é suficiente e que existem níveis mais profundos para eu poder avançar, crescer e amadurecer. Tendo isso em mente, vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 6, versículos 1, a gente vai ler o capítulo 6 inteiro, versículo 1 até o versículo 20, amém? Você pode se colocar de pé para a gente ler a palavra do Senhor? Eu vou ler na versão que estiver no telão, e aí à medida que a gente for estudando o texto, a gente vai falando um pouco, para todo mundo acompanhar. Por isso, pondo de parte, ou abandonando, ou deixando, ou cessando os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que foram uma vez iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, próximo, e caíram, sim, e provaram a boa palavra de Deus,
e os poderes do mundo vindouro, agora o 6, e caíram sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que estão de novo crucificando para si mesmos. Percebe que não é uma crucificação pela humanidade, é uma crucificação para si mesmo, o Filho de Deus o expondo à vergonha ou à ignomínia, porque a terra que absorve a chuva frequentemente cai sobre ela, produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe parte da bênção de Deus, bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição ou da condenação, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós, quanto a vocês, todavia, porém, ó amados, estamos convencidos ou persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda servem uns aos outros, aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vocês mostrando até o fim a mesma diligência, o mesmo cuidado, o mesmo zelo para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, irresponsáveis, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda a contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, forte consolo tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos como âncora da nossa alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar? Te agradecemos, Deus, nessa manhã. Me ajuda a ensinar esse texto de uma forma que glorifique o Teu nome, que seja alinhado com a mensagem das Escrituras e aquilo que o escritor de Hebreus quis falar aqui. Deus, que em nome de Jesus, que a Tua presença tome os corações essa manhã, e que a gente aprenda da Tua palavra, que a gente saia daqui consolados e encorajados pela Tua palavra, porque exortação é isso, é consolo e encorajamento, correção no Senhor para sermos melhores. Nos ajuda em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar. Como eu falei, e o pastor Pedro Paulo também falou muito bem, maturidade é você conseguir avançar a ponto de alcançar a mente de Cristo, e para isso eu preciso iniciar reconhecendo que existem níveis mais profundos para eu poder me aprofundar. A partir do momento que eu me contento com o nível que eu estou num caminho para a imaturidade. Então o leite mencionado em Hebreus no capítulo 5, porque no capítulo 5 o autor de Hebreus termina o seu texto dizendo: vocês já deviam ser mestres, mas eu ainda estou dando o leite espiritual, porque qualquer que se alimenta de leite, versículo 13 do capítulo 5, é imaturo ou inexperiente. Então esse leite que o autor de Hebreus está dizendo, é o mesmo leite, é a mesma ilustração que Paulo usa aos Coríntios, em Coríntios, se eu não me engano, 2 Coríntios 14, em que ele fala que os crentes de Corinto ainda estavam se alimentando do leite. Eu ainda estou dando leite espiritual para vocês, que significa imaturidade, e isso fala dos princípios elementares do Evangelho. Gente, o leite é coisa ruim? Não, o leite é fonte de
de saúde para nós, de cálcio, mais o que? Tantas outras coisas. Uma criança, ela tem que se alimentar do leite. O leite materno faz com que a criança cresça saudável. Hoje tem as fórmulas, né, que só quem é pai de bebê sabe quanto é caro aquele negócio. E vai uma latinha por semana, às vezes com o Tito vai menos de uma por semana. E tem o NAN, o Aptamil, todas aquelas fórmulas, porque são boas. O leite é um bom alimento espiritual. Mas à medida que nós vamos amadurecendo em Deus, a gente precisa começar a se alimentar de outras coisas. O leite ainda é bom, mas não é mais suficiente. A gente precisa de outras coisas. Então, quando nós paramos neste nível, a gente pensa que toda teologia é absoluta. Quando eu estou no nível do leite espiritual, eu penso que toda teologia é absoluta. Lembra que eu falei que o leite espiritual, o autor de Hebreus diz que são os princípios elementares da mensagem de Jesus. E os princípios da mensagem são absolutos. Os princípios do Evangelho são absolutos. Não venha já começar a julgar a lição dizendo: pastor Marcos quer relativizar a Bíblia. Não é isso que eu estou falando. Os princípios do Evangelho são absolutos. Os princípios da verdade de Cristo são absolutos, e disso nós não abrimos mão. E de fato, muitas coisas dentro da teologia são absolutas, que é o que nós chamamos de dogmas. O que são dogmas? Dogmas são verdades que são inquestionáveis. Você não pode questionar. Por exemplo, Deus é amor. É uma verdade inquestionável. Por exemplo, a salvação é pela graça por meio da fé. Inquestionável, ninguém questiona isso. Jesus é Filho de Deus. Ninguém questiona isso. Jesus é 100% homem. Aí eu acho que já não é tanto um dogma, porque tem alguns que discordam, mas para nós é um dogma. É inquestionável, Ele é Deus e Ele é homem. Outro exemplo, o sacrifício de Jesus é suficiente para o perdão de pecados. São dogmas. São inquestionáveis. Ninguém questiona isso. Ninguém relativiza isso. Aqueles que servem a Jesus devem andar como Ele andou, ou seja, devem se santificar. Ninguém questiona isso. São verdades e dogmas inquestionáveis. Mas nem tudo na teologia é absoluto. Nós não estamos falando de ciências exatas. Matemática, 2 mais 2 é igual a 4. Acabou. Teologia não é isso. Nem tudo na teologia é absoluto. E é por isso que nós precisamos de maturidade, para entender, sermos maduros, para entender que aqui eu não falo da relativização da mensagem do Evangelho, mas de algumas doutrinas teológicas. Então, quando eu sou imaturo, o que a imaturidade faz? Me faz querer só leite. Por quê? O leite eu não preciso de mastigar, o leite eu não preciso cortar, não preciso esmiuçar, eu não preciso fazer esforço nenhum, é muito fácil. Eu jogo ele na boca, quando eu vi, eu já ingeri o leite. É fácil de ingerir, é fácil de engolir. Então o que nós, quando somos imaturos, queremos? Gente que chegue para nós e fala, é isso e ponto. A gente não quer pensar, a gente não quer mastigar aquilo, a gente não quer questionar aquilo. Isso é imaturidade, quando eu só engulo e aceito aquilo que está sendo dito. Isso é imaturidade. Por isso que muitos cristãos maduros são tidos como rebeldes. Porque a partir do momento que você começa a analisar um texto e questionar aquilo que foi falado, com base nas Escrituras, e com base talvez de uma outra perspectiva, a pessoa fala, é rebelde, está se levantando contra o ungido do Senhor, e blá, e tal, mas não é isso. Existe uma diferença muito grande entre rebeldia e maturidade. Vamos ler lá em Atos 17, 11. Atos capítulo 17, versículo 11. Olha só o que
Está escrito aí: ora, estes de Bereia, os bereanos, eram mais nobres que os de Tessalônica, pois recebiam a palavra com toda a avidez, ou de bom grado, com felicidade, com alegria. Mas aí o que eles faziam? Examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Qual é a diferença entre rebeldia e maturidade? O rebelde, ele não recebe a palavra de bom grado, ele já recebe questionando: não gostei, não quero, não concordo. O maduro não, ele ouve, ele recebe de bom grado, mas ele examina o que foi dito, não no ato de rebeldia, mas no ato de entender se aquilo que foi falado é de fato assim. E o que o texto diz? Que eles eram mais honrados, mais apreciados, os crentes de Bereia, porque eram crentes maduros. Eles ouviam algo, deixa eu ver se é isso que está falando mesmo, e todos os dias eles examinavam as Escrituras para saber se era de fato assim. Então o cara rebelde, ele já vai chegar questionando: não concordo, não quero, não é assim, eu acho que é assim, eu acho que é do meu jeito, eu acho que tem que ser assim mesmo, porque eu penso assim, porque eu. O maduro, ele vai ouvir de bom grado, com paciência, mas ele vai para as Escrituras, e ele não vai questionar dizendo eu, ele vai questionar: assim diz o Senhor, assim falam as Escrituras, assim fala a palavra. Então ficou claro a diferença entre maturidade e rebeldia? Amém? Vocês estão aí? Amém? O rebelde já recebe com rejeição, o maduro recebe de bom grado, mas depois vai examinar. Ele não se contenta com o nível só de ouvir, ele precisa se aprofundar mais naquilo que foi dado. Mas tem uma pergunta aqui: o leite é consumido por crianças geralmente, certo? Mas para entrar no reino a gente não tem que ser como crianças. Então por que o autor de Hebreus está criticando o povo que toma leite? Vamos ver lá a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Parece que Jesus fala para a gente ser imaturo, mas os caras não querem que a gente bebe leite, não querem que a gente seja imaturo, não querem que a gente seja criança. Mas vamos ver o que Paulo diz. 1 Coríntios 14, 20. Coríntios 14, 20. Irmãos, olha só o que Paulo diz: não sejam meninos ou crianças no juízo, no entendimento, na sabedoria, no saber, na malícia. Sim, sejam crianças. Então quando Jesus fala, para a gente entrar no reino de Deus nós temos que ser como crianças, ele está falando de malícia, pureza, santificação. Uma criança, se ela não gosta de você, ela não gosta de você, e acabou. Ela vai correr quando você chegar perto dela, ela vai falar: não gosto de você. Eu vi uma vez um vídeo que a mãe falou assim: minha filha começou a fazer carinho na minha cara, eu achei aquilo maravilhoso, eu estava gostando tanto daquele carinho que a minha filha fazia, e ela desenhava o meu rosto, e a minha filha virou para mim e falou assim: mãe, você é feia, né? Porque a criança tem pureza, sinceridade, mas isso não quer dizer que nós temos que viver a vida sendo crianças no entendimento. Nós temos que nos aprofundar a níveis mais profundos, mas todo conhecimento tem que ser gerado em amor, porque o conhecimento gera vaidade, mas o amor gera humildade. Então, se eu tenho conhecimento, mas eu não transmito em amor, eu não estou sendo como uma criança na minha malícia, na minha pureza, no meu amor, na minha sinceridade. Então eu devo avançar no juízo, não posso ser criança no meu entendimento, mas tenho que ter o coração como de uma criança.
Não permitir que o meu conhecimento me leve a me tornar arrogante, ou a não comunicar a mensagem em amor. Meus irmãos, a verdade tem que ser dita, mas ela tem que ser dita em amor. Eu não posso permitir que o amor não me deixe falar a verdade, mas eu não posso deixar que a verdade não seja falada em amor. Então, como cristãos maduros, a gente precisa admitir que o texto de Hebreus 6 apresenta algumas questões complicadas, e que a teologia ainda não resolveu 100% desses problemas desse texto, dessas questões desse texto. Ah, Marquinhos, então você está falando que a Bíblia tem problema? Não, o que eu estou falando é que a gente tem problema para entender a revelação das Escrituras, que a gente ainda não alcançou a maturidade para entender o que o autor de Hebreus está dizendo nesse texto. E seria muito fácil para mim eu escolher uma visão e falar assim: o autor de Hebreus está falando isso. Seria muito mais fácil eu pegar a visão que eu penso, que eu interpreto desse texto, a visão que eu acredito que está sendo dito aqui, e apresentar como absoluta, mas não seria correto com a igreja, porque eu não estaria incentivando os irmãos a amadurecerem, eu estaria dando leite para os irmãos. É fácil de engolir, é esse ponto. Mas hoje eu quero colocar os irmãos para amadurecer e pensar. Então pensa comigo, se eu faço isso, se eu te dou o leite, se eu te dou algo absoluto, se eu coloco o texto de Hebreus 6 como um princípio elementar, eu contribuo para a sua imaturidade. Eu faço com que você seja levado por ventos de doutrinas. Não é isso que Paulo diz em Efésios 4,14? Cuidado, para vocês não serem levados por ventos de doutrina. Então eu preciso te incentivar a pensar mais, e chegar em casa e todos os dias examinar as Escrituras, para ver se o que foi dito é assim mesmo. Então vamos lá, quando nós temos diferentes visões de um mesmo texto, como eu faço para abençoar uma igreja numa lição como essa? Eu busco o que é consenso nos três, o que é comum em todas as visões. No caso desse texto são 3 interpretações principais. Então eu vou buscar o que essas 3 têm em consenso, colocar Cristo no meio. Pastor Claudinho estava sentindo falta dos seus glórias, hein? Me ajuda aí. Colocar Cristo no centro disso tudo e fazer você pensar em casa. Então vamos lá? O capítulo 5 termina com o autor de Hebreus ressaltando a necessidade de alcançar a maturidade. Ele diz: vocês deviam ser mestres, vocês deviam já estar no nível mais avançado, mas eu estou dando leite para vocês, vocês são crianças, imaturos. E aí o capítulo 6 começa com ele dizendo: então deixemos, abandonemos, cessemos, cessa, abandona, larga, deixa para lá. O que isso quer dizer? Que maturidade se alcança com renúncia. Maturidade se alcança com renúncia. É muito fácil viver em níveis mais baixos, irmãos. É muito fácil eu viver no nível baixo. É confortável. Por isso é difícil abrir mão. Por isso que a maturidade é tão difícil de alcançar. Porque o nível mais baixo é confortável, é bom. Eu me lembro de quando Elias está para ser tomado pelo Senhor, e Eliseu o está acompanhando. E quando eles param em Betel, quando eles param em Jericó, quando eles param nas outras cidades, os filhos dos profetas dizem: Eliseu, já está bom aqui. Você sabe que Elias vai ser tomado, para que você vai até o fim? E o que mais as pessoas querem fazer, o que mais Satanás quer fazer, é fazer com que a gente se contente com níveis mais baixos. Tá bom assim, você já frequenta a igreja, você já tem um casamento abençoado, você já está se santificando, você já até prega na igreja, você já até serve no voluntariado, você já até é um diácono. Só que Deus tem mais para você, meu irmão. Existem níveis mais profundos para você, e para isso você precisa abrir mão de algumas coisas, porque é mais fácil fazer como sempre foi feito.
É mais fácil acreditar em aquilo que todo mundo sempre acreditou. É mais fácil se manter no simples. Maturidade dói. Maturidade é desconfortável. É necessário deixar, abandonar, renunciar, deixar para lá. Eu lembro na minha adolescência, eu sentia tanta dor no calcanhar quando meu pé estava crescendo. É maturidade, dói, machuca, mas você está crescendo. E o que a gente precisa deixar para prosseguir? O autor de Hebreus deixa bem claro: deixando os princípios da doutrina de Cristo. Mas espera aí, você está me falando que eu tenho que abrir mão dos meus princípios? Calma, não. Gente, nada se constrói sem fundamento. Tem algum engenheiro aqui? Tem? Acho que o pastor está lá embaixo. Quando você vai construir um prédio, qual que é a primeira coisa que você faz? Você cava para baixo. Você coloca os fundamentos, a base. Essa igreja está aqui, antigamente era um galpão de trigo. Quando a gente foi construir esse prédio, vieram os tratores e cavaram isso aqui. Para quê? Para fazer fundamento. Eu não consigo construir um prédio de 5, 6 andares, 20 andares sem fundamento. E quanto maior for o prédio, maior ele tem que ser para baixo. Então, gente, nada se constrói sem base, sem fundamento. Mas eu consigo finalizar uma obra se eu ficar a vida inteira mexendo no fundamento? Consigo? Não. Se eu ficar a vida inteira no fundamento, eu não consigo edificar nada em cima dele. Então, se eu fico a vida inteira, acho que eu vou colocar, acho que eu vou aqui. Então, o que o autor de Hebreus está dizendo não é para você deixar de lado, não, é para você parar de mexer no que já está estabelecido e começar a construir algo. Porque ninguém consegue terminar uma obra se ficar a vida inteira no fundamento. O fundamento serve para te sustentar. É lugar de início, mas não é lugar de destino. É onde você começa, mas não é onde você termina. Uma vez que o fundamento está colocado, não há necessidade de ficar a vida inteira nele. Só que tem crentes que passam a vida inteira construindo fundamento e não edificam nada. No dia 11 de setembro de 2001, aconteceu uma tragédia que abalou o mundo. As Torres Gêmeas, o World Trade Center, ele foi atacado por terroristas e ele desabou. Foi criado um memorial lá onde eram as Torres Gêmeas. Nesse memorial, eu ia trazer a foto, acabei esquecendo. Tem os fundamentos, assim, você vê a base, e está ali, só a base do prédio, não tem nada construído. À noite, eles acendem uma luz que vai quase até o céu, para as pessoas lembrarem que tinha uma torre ali. Então fica no imaginário das pessoas. E quando a gente fica só no fundamento, sabe o que acontece? A gente vive a vida inteira pensando e imaginando o que Deus faria através de nós, mas a gente não constrói nada. A gente só fica no imaginário. Poderia ter um ministério aqui, poderia ter algo relevante aqui, mas não tem. Por quê? Porque ficou só no fundamento. O nosso fundamento é Cristo, seus ensinamentos, sua palavra. Ele é a rocha, a base. Ele é aquele que podem vir as tempestades, podem vir as águas, pode vir o que for, a ventania, o furacão, a nossa casa está firme nele. Isso é inquestionável. Então, meu irmão, se ele é a sua base, fica tranquilo, porque ele sustenta a sua vida. Pode avançar e construir aquilo que ele te mandou fazer, porque ele te sustenta. Ele é a rocha. E o que o autor de Hebreus fala, gente, vocês têm que parar com isso, de ficar discutindo os princípios elementares, salvação, batismo, imposição de mãos. É isso que o autor de Hebreus está falando, juízo final. Eu não posso ter 20 anos de igreja e ficar discutindo sobre salvação pela graça por meio da fé.
Isso é princípio elementar, eu tenho que estar mais profundo nisso. Isso é para quem está chegando agora. Eu não posso ter 20 anos de igreja e ficar discutindo sobre batismo. Isso é princípio elementar. Vocês não aprenderam sobre batismo? Não aprenderam sobre quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo? É para quem está começando. É a base, é o princípio elementar. Eu não posso ter 40 anos de igreja e ficar discutindo imposição de mãos. Isso é o básico. Isso é parte do processo da maturidade, mas é só o fundamento. Porque, gente, meu filho tem 1 ano e 3 meses. Uma coisa é eu trocar as fraldas dele hoje. Ele não tem maturidade para entender que ele tem que ir no banheiro, fazer xixi, fazer o número 2. Então eu vou trocar a fralda dele, porque ele é imaturo. Outra coisa é o Tito com 21 anos, eu trocando as fraldas dele. Como que esse menino com 21 anos não aprendeu a usar o banheiro ainda? E tem crente com 21 anos querendo trocar fralda. Então, gente, vamos avançar, vamos crescer, vamos construir, vamos amadurecer. E o autor de Hebreus diz: e isso nós faremos, no versículo 3, se Deus permitir. A gente chega no versículo 4, e talvez o versículo 4 ao versículo 8 seja o grande problema desse texto, seja a grande questão, não problema, a grande questão desse texto, porque é a maior dificuldade de interpretação desse texto. E muita gente, ao pregar ou a ensinar isso aqui, quer simplificar algo que é mais complicado, que é mais difícil. Então eu vou apresentar as 3 visões principais desse texto, e depois eu vou focar naquilo que é consenso nas 3, para que Deus possa ser exaltado, ninguém saia daqui chateado com ninguém, e Cristo seja o centro da mensagem, amém? A primeira visão é algo que é possível acontecer. Então, o que o autor de Hebreus está falando aqui? Que alguém que foi iluminado, que experimentou o dom de Deus, experimentou os dons do Espírito Santo, eles ouviram a mensagem, provaram a palavra de Deus, mas caíram. É impossível para esses serem renovados novamente para o arrependimento. É isso que o autor de Hebreus está falando. Então, quem experimentou a palavra, experimentou os dons do Espírito, experimentou a luz de Cristo, mas caiu, não pode voltar mais. É impossível. A primeira interpretação é que isso é possível. Ou seja, o cristão pode perder a sua salvação. É por isso que Paulo diz que nós temos que trabalhar na nossa salvação com temor e tremor. Então essa é a primeira visão. É possível o cristão cair da graça, ter experimentado o dom gratuito de Deus e depois cair dela, deixar de ser salvo, abandonar a fé verdadeira. Mas essa não é a única visão. A segunda visão é: o autor de Hebreus não está se referindo aos que foram salvos, mas àqueles que estavam na comunhão da igreja, aprenderam o Evangelho, entenderam da palavra, viram os dons, viram as curas, viram falar em línguas, experimentaram do que é ser igreja, mas não eram salvos verdadeiramente. Para isso, eles argumentam que estes se comparam com aqueles que dizem, de quem Deus diz: eu não vos conheço, porque eles dizem: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, colocamos as mãos sobre os enfermos, eles foram curados. Então eles experimentaram dos dons de Deus, mas não do dom da salvação. Essa é a segunda visão. A terceira visão, que é inclusive defendida por Charles Spurgeon, ela diz o seguinte, que isso é apenas um alerta. Não se pode definir nesse texto se o cristão pede ou não a salvação. O autor de Hebreus está apenas pontuando alguma coisa. Ele está dizendo: se você abandonar Jesus, você vai para o inferno. E eu não posso dizer se o cristão perde ou não a salvação baseado nesse texto. É como se eu chegasse para você e dissesse assim: olha, se você estiver correndo, não de carro, não de moto, correndo a 150 km por hora, correndo, não de carro, não de moto, é possível? E se você trombar em alguém, não só você morre, mas a pessoa morre também. É verdade. Você bater a 150 km por hora, você mata outra pessoa e você morre. Mas é possível acontecer?
Não, porque ninguém corre 150 km por hora, né? E o Usain Bolt acho que alcançou 30 e alguma coisa, Bruno Henrique do Flamengo 37, e por aí vai. Então é impossível, mas eu pontuei algo, não deixa de ser uma verdade. Então como nós chegamos a um consenso nessas três visões? Alertando a igreja sobre o perigo de uma vida sem Deus. Porque o autor de Hebreus, ele tem questões mais urgentes para tratar do que uma mera teologia. Gente, a igreja, ele não quer trazer aqui um ensinamento, ele não quer trazer algo sobre perda ou não da salvação, até porque, gente, se você já teve ou nunca teve, tanto faz, você não tem. Imagina você chega na rua e vê dois moradores de rua, uma vez tinha casa, mas saiu de casa, o outro nunca teve casa, já nasceu na rua, você olha os dois, qual a diferença? Nenhuma, os dois não têm casa, não faz diferença, o que importa é que eles não têm. O que importa é que o perigo é viver uma vida sem Deus, sem salvação, o perigo eterno de ser condenado, de ser mandado para o inferno. O que ele quer é não permitir que o comodismo e a imaturidade faça com que a igreja retroceda. A igreja está sendo perseguida, os hebreus estão sendo perseguidos, e a igreja cristã do primeiro século, ela é perseguida em 3 vias. Ela é perseguida pelo Estado. A gente lembra da perseguição de Nero, provavelmente quando o apóstolo Paulo foi morto, em que Nero incendeia a cidade de Roma, metade da cidade, que ele queria aumentar o seu palácio, e ele acusa os cristãos, então começa uma perseguição contra os cristãos. Então eles decapitavam os cristãos, colocavam a cabeça dos cristãos em estacas, e acendiam fogo na cabeça deles para iluminar os caminhos de Roma. Colocavam assim, ó, igual o poste que a gente tem na rua, eram os cristãos. Os cristãos eram os postes de Roma. Eles eram perseguidos pelo Estado, eles eram perseguidos pela filosofia grega. Os gregos perseguiam os cristãos falando que eles eram tudo burro. Vocês são burros, vocês não pensam, vocês falam que Jesus é a salvação, mas tem que pensar, tem que abrir esse leque, Então eles criticavam muito os cristãos, porque para eles tudo era questionável. E terceiro, eles eram perseguidos pelos religiosos, pelos judeus, pelos fariseus, saduceus, que queriam que eles voltassem à religião judaica. Então, quando o autor escreve, tendo como destinatário os hebreus, e ele fala sobre cair, estando num contexto em que ele está encorajando os irmãos a avançarem e a amadurecerem, então ele escreve aos hebreus e ele fala, cuidado para não cair, e o contexto que ele está escrevendo é sobre avanço e sobre amadurecer. Quando ele fala sobre cair, ele fala sobre retroceder. Cadê o microfone lá para Mansolândia? Shirley. Aqui, eu quero assim uma definição para isso aqui. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a pedra, a principal pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce, para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados, para a morada de Deus no Espírito. O que eu quero perguntar é o seguinte: o alicerce, o fundamento é Cristo em toda a Bíblia, mas o impulso da iluminação para o entendimento e um crescimento saudável e perfeito, sem nenhuma margem de dúvida, então é o desenvolvimento que o Espírito Santo faz na nossa vida, a Cristo, e a nossa iluminação através do Espírito de Cristo em nós, buscar incessantemente esse aprimoramento para o nosso crescimento, um bom crescimento, porque não adianta crescer torto. Exatamente. Né? Exatamente. É isso aí? O nosso crescimento e amadurecimento é nos tornar a imagem e semelhança de Cristo. A gente lembra que o grande propósito da salvação é nos tornar a imagem e semelhança de Jesus, para a gente ser transformados conforme a imagem e semelhança de Cristo. Então é importante essa pontuação, que nem todo crescimento é
é um amadurecimento. Às vezes a gente cresce torto e a gente não amadurece. E aí você falou sobre pedra, né? Porque aí fica confuso. Como que Cristo é a pedra e os apóstolos são as pedras e nós somos pedras vivas? Cristo é a pedra fundamental. Ele é a fundação. E aí Pedro, quando Jesus disse para ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Pedro entende que ele não é a pedra de sustentação, ele é a pedra de edificação. Então Cristo nos deu a base, nos deu o fundamento, e nós vamos edificar. Olha que Pedro, entendendo isso, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 4: chegando-vos para ele como para uma pedra viva, reprovada de fato pelos homens, mas eleita por Deus e preciosa. Vocês também, como pedras vivas, são edificados uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Então Cristo é a pedra viva, mas Ele é a pedra fundamental. Nós somos pedras vivas, mas nós somos pedras de edificação. Então o amadurecimento é se tornar como Cristo, o que o pastor Pedro Paulo falou aqui no começo, é ter cada dia mais a mente de Jesus. Amém? Ficou claro? Não sei se foi isso, mas... Então vamos lá. A perseguição que mais perturbava os hebreus era religiosa. Gente, eles eram hebreus, do povo de Israel, e tinham se convertido a um cara que falava que era o Messias, que ia contra os fariseus, os grupos religiosos, que chamava os caras de sepulcros caiados, de hipócritas. Esses caras eram extremamente perseguidos pelos religiosos, para que eles voltassem às antigas práticas do judaísmo. É por isso que o autor de Hebreus escreve a sua carta, tendo como grande objetivo dizer: Jesus é maior que a lei, Jesus é maior que os profetas, Jesus é maior que os anjos, Ele é soberano sobre tudo, porque a tentação do povo era voltar para a religiosidade, era voltar à prática da religião e à crença da salvação pelas boas obras. Mas então, irmãos, o que é apostasia? Essa palavra que tanto nos perturba. O que é apostasia? Para o autor de Hebreus, apostasia é deixar de crer na mensagem de Cristo. É parar de crer em Jesus, parar de crer na cruz. É como sair da luz. Apostatar significa abandonar, sair, deixar para lá. Nem sempre isso é ruim, gente. Eu vou me apostatar da bebida alcoólica. Você vai sair, você vai abandonar. Mas aqui nesse caso tem uma conotação ruim. Em toda a carta, como eu acabei de falar, o autor de Hebreus foca na soberania de Cristo, sobre os anjos, sobre a lei, sobre os profetas, sobre Moisés, até sobre Abraão, sobre Josué, como foi a lição passada, que a Emir tão brilhantemente expôs para nós. Toda a carta ele coloca Jesus acima desses todos. Ele é soberano sobre nós, sobre a nossa salvação, sobre o nosso perdão, sobre tudo. Sendo assim, se apostatar não necessariamente é um caminho para o ateísmo. Não necessariamente é um caminho para o ateísmo. Eu não vou virar ateu porque eu me apostatei. Não, mas para uma vida que não tem Cristo como soberano. Tem muitos apóstatas que creem em Deus, mas não o tem como soberano da sua vida, mas não o tem como centro da sua vida. Tem muitos apóstatas que, crendo em Deus, creem na salvação através das obras. Esses se apostataram da fé, porque deixaram de crer em Jesus, deixaram de crer na cruz, deixaram de crer na mensagem do Evangelho. Sabe como isso fica muito claro no texto e a gente não enxerga? E eu só enxerguei isso estudando para essa lição. Que ele diz o seguinte: estes que caíram, ou estes que se apostataram, é como se estivessem crucificando Cristo novamente, crucificando o Filho de Deus novamente. Gente, no contexto bíblico, quem foram aqueles que se levantaram para crucificar Jesus?
Os religiosos. Foram eles que prenderam Jesus. Foram eles que, com a ajuda de Judas, prenderam o mestre, o julgaram, o levaram até Pôncio Pilatos e o crucificaram. Então, quando o autor de Hebreus diz: esses que se apostataram estão crucificando Cristo novamente, o que ele está dizendo é: se vocês voltam a praticar as práticas religiosas de uma santidade banal e externa, que não tem nada a ver com o caráter e com os princípios do Evangelho, que se importa apenas em mostrar uma santidade para os outros que você não leva, de uma vida que você não vive, mas você quer que os outros vivam, de colocar fardo nos outros que nem você carrega, você está crucificando Cristo novamente. Sabe o que o autor de Hebreus está falando? Você está dando munição para esses religiosos dizerem: ah lá, era convertido, voltou para o judaísmo, porque esse Jesus é só um fanático maluco. Ele foi para a cruz porque ele mereceu, porque ele é pecador mesmo, porque ele é louco, porque ele blasfemou. Isso é crucificar Cristo novamente. É quando eu abro mão do sacrifício da cruz para dizer: eu sou salvo pelas minhas boas obras, eu sou salvo pela minha santidade, eu sou salvo porque eu sou bom, porque eu consigo. O que eu estou fazendo? Eu estou dizendo: Jesus foi para a cruz porque ele quis, eu não precisava dele. Se eu posso me salvar sozinho, Jesus foi para a cruz porque ele quis, ou porque ele mereceu. Não foi por minha causa, foi porque ele blasfemou para lá. Eu consigo me virar sozinho. Então, se eu volto a viver de acordo com os preceitos religiosos dos grupos do judaísmo, eu estou dizendo a eles que a acusação deles foram verdadeiras e que Cristo estava lá por merecimento. Então, a queda a que se refere o autor de Hebreus não é um pecado, não é um tropeço, um mero pecado comum, um tropeço, uma falha talvez, que a gente às vezes fala: ih, caí, meu Deus, tropecei, vacilei. Não é esse. Porque se ele está falando desse tipo de pecado: ah, mentiu, não tem como se arrepender mais. Ah, roubou, não tem como se arrepender mais. Então a gente tira todo o ensino das Escrituras sobre o perdão dos pecados, sobre quando Paulo diz: aquele que roubava não rouba mais, aquele que se embriagava não se embriaga mais. A gente tira todo o ensinamento de Cristo das Escrituras a respeito do perdão de pecados, quando Jesus olha para aquela mulher e diz: eu também não te condeno. Ué, mas não caiu, não tem como voltar mais. Então não é uma queda simplesmente de pecar, não é um erro simplesmente no agir, é um erro no modo de pensar. Eu começo a crer errado, eu começo a pensar errado. Então é um erro sem a intenção de arrependimento. Eu erro porque eu quero errar e eu não quero me arrepender. Eu erro porque a minha mente foi mudada. Eu quero crer que a salvação é por minha causa. Eu quero errar, eu quero cair, eu quero pecar e eu não quero me arrepender. Porque o problema nosso, irmãos, não é o pecado em si, mas a nossa atitude quanto ao pecado. No direito nós temos o que chamamos de culpa consciente e dolo eventual. Emi, me ajuda aí. Culpa consciente é quando você acha que algo pode acontecer e você fala assim: talvez não aconteça, então eu vou arriscar. Dolo eventual é quando você sabe que vai dar ruim, você sabe que vai dar erro, dar errado, você fala: eu vou fazer mesmo assim. O pecado é assim. Aquele que crê corretamente, ele tem uma culpa consciente. Às vezes ele acha: eu acho que vai, mas ele acha que ele ainda pode conseguir vencer as tentações, e ele se arrepende daquilo. O cara que mudou a sua forma de pensar, ele sabe que ele vai pecar, mas ele não está nem aí. Então o problema não é pecar, é viver em pecado. Iniquidade é um estilo de vida pecaminoso. Você vai errar, meu irmão? Você vai tropeçar, você vai vacilar, você vai cair. Mas que você tenha a mente focada em Jesus, de dizer: Senhor, eu sou um pecador sim, mas a tua cruz foi para o perdão dos meus pecados. E querendo ser melhor, porque arrependimento, irmãos, não é quando você chora não.
Arrependimento é quando você muda. Pastor Marcelo Bigard esteve aqui na sexta e ontem. Ele falou algo muito interessante. Você vai errar, você não pode ficar errando na mesma coisa sempre. Então o erro que você cometia 5 anos atrás, você não pode cometer hoje. Porque você já amadureceu, você já evoluiu. Você pode cair num outro erro, talvez, vacilou. Mas aí você vai consertar esse. E a partir disso, você vai se tornando cada vez mais igual a Jesus. Até que a gente seja glorificado. E aí não haverá mais pranto, mais dor, mais nada. Seremos só nós e Cristo. Então, é um erro na forma de pensar. Eu não quero viver mais para Deus. Eu quero viver do meu jeito. Eu quero pecar e não vou me arrepender. Uma vez um rapaz me mandou mensagem falando assim, alguns anos atrás: pastor Marquinhos, eu vou sair do voluntariado, tá? Porque eu estou em pecado e eu não quero servir a Deus em pecado. Aí eu falei assim: meu filho, você quer sair porque você quer se corrigir, se consertar, ou você quer sair porque você quer pecar em paz? Aí ele falou: eu quero pecar em paz. Eu falei: então eu vou orar por você, mas infelizmente não tenho o que fazer. É um erro na forma de pensar. Se ele fala assim: não, eu quero me consertar, eu falo: então vem cá, meu filho, eu vou te ajudar. Vamos caminhar junto, vamos melhorar, vamos se levantar e vamos transformar essa vida sua. Mas ele queria pecar em paz. Então vai com Deus, meu filho, vou orar por você. Você quer pecar em paz, você peca em paz. Mas agora o autor de Hebreus faz uma distinção. E aqui é interessante porque o autor de Hebreus, ele parece começar, glória a Deus, ai meu Deus, estava faltando isso. Quando o bambu racha na emenda é porque está começando a ficar bom o negócio. Aí o autor de Hebreus avança no texto e ele faz uma distinção, e é interessante porque parece que ele está fazendo uma paráfrase da parábola do semeador. Ele apresenta 2 tipos de terra. Essas 2 terras, lógico que é um pouco diferente, mas a gente pega o princípio, porque no semeador as terras recebem a mesma semente, aqui as terras recebem a mesma água. Ele coloca 2 tipos de terra, a partir do versículo 7. As 2 terras recebem água, chove sobre elas, ou seja, elas recebem a mesma mensagem, do mesmo pregador, os mesmos recursos, frequentam a mesma igreja, ouvem a mesma coisa, estão no mesmo contexto, elas estão juntas, recebem da mesma chuva, recebem da mesma água, mas produzem resultados diferentes. Então a gente vê aqui que o erro não está na mensagem do Evangelho, porque lembra, a semente é a mesma e a água é a mesma. O que muda são as terras, os locais. Então o problema, o erro nunca está na mensagem verdadeira do Evangelho. O erro está sempre na terra, ou seja, o erro está sempre na gente. Tem um teólogo que diz assim: eu li a Bíblia e encontrei muitos erros, só que todos eles estavam em mim. Todos eles estavam em mim. Uma terra vai produzir ervas boas, essa terra vai produzir coisas boas, e essa terra, ela vai abençoar, prover aqueles que lavram a terra. Estes são aqueles que entenderam que o Evangelho não é só para mim, o Evangelho é para eu abençoar outros também. O Evangelho me transforma para que outros sejam abençoados através de mim. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual? Tá, se Deus é nosso padrão de santidade, como é que a gente é santo sem ver Deus? Então eu não sou santo para eu ver Deus, eu já vi Deus, por isso que eu sou santo. Eu sou santo porque sem santidade ninguém verá o Senhor em mim. Entendeu? Porque o Evangelho não é só para a gente. Jesus diz: vocês são a luz do mundo. E se a luz não serve senão para iluminar, para que serve? Quando se tem a luz, tem que colocar ela no alto de uma cidade,
para que ela ilumine. E aí uma fala de, se eu não me engano, Billy Graham, ele diz o seguinte: não importa se você é um holofote e você ilumina muitas pessoas, como os grandes pastores que pregam o Brasil, fazem sucesso no YouTube, ou se você é uma vela que ilumina só quem está perto de você, nunca deixe de brilhar a luz de Cristo. O Evangelho é para ser compartilhado. A mensagem de Jesus me torna bênção, me torna fonte de provisão na vida daqueles que estão ao meu redor. Quando eu vivo em favor do outro, eu recebo as bênçãos do Senhor. A Bíblia nos diz que Deus mudou o cativeiro de Jó enquanto ele orava por si mesmo? Não. Enquanto ele orava pelos seus, porque quando eu entendo que o que eu recebi de Deus é para eu compartilhar com o outro, quem recebe a bênção sou eu. A palavra do Senhor diz que melhor coisa é dar do que receber. Quando você doa é muito melhor do que quando você recebe. Mas a outra produz espinhos. Mesma chuva, resultados diferentes. Esse tipo de gente é gente que recebe o mesmo evangelho, a mesma mensagem, a mesma verdade, mas essa verdade o torna arrogante, prepotente. Ele começa a se achar melhor do que os outros. Ele começa a achar que ele pode julgar tudo e todos. Você já conheceu um porteiro do céu? Quem já conheceu um porteiro do céu? Eu já conheci uns 5. O cara fala assim: esse aí não vai para o céu não, hein? Não, esse aqui vai. Esse aqui está quase, mas eu acho que não vai também não. Se continuar nesse caminho aqui, não vai mais. Esse tipo de gente recebeu a mesma mensagem, mas essa mensagem os tornou arrogantes. Fez com que eles se sentissem mais santos, melhores do que os outros, que eram, no caso, os grupos religiosos da época de Jesus. Tem uma atitude que deseja ser servido e não servir. E qualquer um que usa o evangelho para si mesmo, já está condenado. Quer um exemplo? Judas. Eu falo que Judas foi o primeiro teólogo da prosperidade. Ele arrumou um jeito de ganhar dinheiro com Jesus. Ou seja, ele usou Jesus em benefício próprio. Toda vez que eu uso Jesus só para mim e não para o outro, eu já estou condenado. Jesus chama Judas de filho da perdição. Porque o evangelho não é para si. Pedro errou, Pedro traiu a Jesus da mesma forma. Mas quando Pedro recebe o Espírito Santo, o que ele faz? Ele compartilha. E 3.000 almas se convertem. Mesma chuva, mesmo Jesus, mesma terra, resultados diferentes. O problema está em Jesus? Não. O problema está na terra. O problema está em Judas. E agora o autor de Hebreus, no versículo 9 diz: porém, mas, contudo, todavia, entretanto, porém, vocês, eu espero coisa melhor de vocês, né? De vocês eu espero coisa melhor. O autor de Hebreus termina a sua argumentação e o seu conselho, e o seu encorajamento, mas ele coloca uma expectativa e uma esperança naqueles para quem ele está escrevendo. Falei tudo isso. Tem gente que cai, que vai sair da graça, que cai e tudo mais. Tem gente que vai se apostatar da fé, que vai produzir espinhos, porém vocês não. Eu tenho expectativas mais altas para vocês. É interessante que depois de falar tanta coisa dura, depois de dar tanta bronca, ele passa a mão na cabeça dos hebreus, né? Ele bateu, agora, porém vocês não. Que isso? Tanto é que ele quer amansar o discurso, que é o único momento na carta aos Hebreus que ele usa a palavra amados. Vocês amados, ele quer dar uma suavizada. Então ele já bateu, agora ele vai soprar. Vocês amados, ele diz: embora eu esteja advertindo sobre essas coisas, de vocês eu espero coisa melhor. Vocês não vão regredir. Vocês não vão voltar atrás, gente. Vocês não vão ficar no leitinho a vida inteira. Vocês não vão voltar para uma religiosidade vazia e barata. Vocês foram ensinados. Vocês já amadureceram. Vocês não vão retornar mais. Não tem como retroceder. Não tem como voltar atrás. Ou, colocando nos termos de hoje, foguete não tem ré. Mas a NASA descobriu que tem. Então a expressão em si está errada.
a expectativa que o autor tinha em seus destinatários não estava no fato de que eles eram bons, mas no versículo 10 ele diz que Deus é aquele que não é injusto, e não se esquece de nós, não se esquece do amor e do zelo que temos pela sua obra, e que temos por Ele, porque o mesmo autor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então a esperança e a expectativa do autor de Hebreus é: Deus viu o que vocês estão fazendo, e Ele não esquece disso, Ele vai recompensar vocês, porque Ele não só viu o que vocês estão fazendo, mas o amor que vocês colocam naquilo que vocês fazem. Vocês o amam, amam a sua obra, então vocês podem esperar coisas melhores. Ei, meu irmão, a gente está vivendo tempo difícil. Tem gente falando tudo quanto é coisa de Deus aí no mundo, blasfemando. É Deus no carnaval lá, e o diabo derrotando Deus. É Deus na parada do orgulho LGBT, que é aí do alfabeto inteiro, que eu já não sei mais o que é. É Deus e Deus sendo blasfemado. É ideologia de gênero na escola. São tempos ruins, mas de nós temos expectativas melhores, naquele que vê o nosso amor por Ele, naquele que vê as nossas obras, e não é infiel, não é injusto, mas é galardoador daqueles que o buscam. Os tempos são maus, mas as nossas expectativas em Deus são as melhores. O que o autor está fazendo, ele está encorajando os seus leitores a também elevarem as suas esperanças e as suas expectativas, crendo naquele que fez a promessa e jurou por si mesmo. Coloca aí no versículo 13 de Hebreus 6:13. Hebreus 6:13. Coloca aí. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, Ele jurou. Então, se Deus jurou por si mesmo e Ele é eterno, a promessa que Ele jurou a Abraão é uma promessa eterna. E Ele, carregando o caráter imutável, Ele não deixa de guardar, proteger e recompensar aqueles que aguardam essa promessa. Lá em Gênesis 15 é quando Deus faz a aliança com Abrão. Ele fala: Abrão, vamos estabelecer a nossa aliança aqui. E a dinâmica da aliança é a seguinte: quem fez a escola de liderança aí vai lembrar das aulas do pastor Carlos Adenei. Parte o animal no meio, coloca um pedaço de um lado, um pedaço do outro, e aí os dois que estavam fazendo a aliança passavam entre esses animais. E o que isso queria dizer? Se a gente descumprir essa aliança, que aconteça com a gente o que aconteceu com esses animais, que a gente seja partido no meio. Basicamente isso. Então Deus fala com Abrão: Abrão, abre aí os animais, coloca aí que a gente vai passar. Gênesis 15 diz que Abraão dorme, e Deus libera uma promessa. Quando Abraão acorda, já está escuro, e aí um fogo passa no meio desses animais, e Abraão não passa, só Deus passa, porque Deus sabia que Abrão quebraria a aliança. Então, sabe o que Deus está dizendo quando só Ele passa? Abrão, se eu não cumprir a promessa, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Agora, se você não cumprir a aliança, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. E aí Isaías 53 diz que Ele foi moído por as nossas transgressões, Ele foi transpassado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. Deus relembra essa aliança para Abraão, quando Ele promete Isaque, e Abraão peca, se relacionando com a escrava, e tendo um filho com ela, Ismael. Abraão erra, peca, e aí Deus fala assim: Abraão, então eu quero Isaque, no sacrifício do holocausto. O sacrifício do holocausto era para perdão de pecados.
eu imagino na mente de Abraão passando, tá vendo? Pequei, errei, dormi com a escrava, agora Deus está me cobrando o preço do meu pecado. Está exigindo o filho da promessa, porque eu pequei, e eu vou ter que pagar pelo meu pecado. Porque era o sacrifício de holocausto, gente. É como se Deus estivesse dizendo: Abraão, agora você vai ser punido pelo que você fez. Para você ser perdoado, você vai ter que sacrificar o seu filho. Abraão sobe, mas ele se lembrou dessa promessa, que só Deus passou no meio, e que se ele quebrasse a aliança, era Deus que seria partido no meio. É por isso que lá embaixo ele vira para os seus servos e diz assim: espera aqui, porque eu e o menino vamos voltar, porque Deus tem uma aliança comigo. Ele sobe, quando ele bota o menino no altar, Deus fala: sabe o pecado que você cometeu dormindo com a escrava? Eu vou colocar o meu cordeiro para morrer no lugar. E aí a gente lembra de João Batista dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando nós não temos esperança, nós tendemos a cair na ociosidade. A gente fica ocioso, preguiçoso. Uma vida sem esperança é uma vida travada, confortável, em níveis mais baixos, preguiçosa. Mas irmãos, essa esperança, a esperança que nós temos em Deus, é a âncora da nossa alma, é aquilo que nos mantém preso a Ele, é aquilo que nos mantém ancorados e firmes na promessa, que nos mantém firmes em Cristo. Essa âncora, a esperança, nos faz ir além dos lugares onde a religião pode nos levar. Porque na religião, vocês lembram que tinha um véu dessa grossura, para mostrar: vocês não vão chegar até Deus. Mas o autor de Hebreus escreve assim: esperança essa que temos como âncora da nossa alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. A nossa esperança nos fez entrar com ousadia no Santo dos Santos. Por quê? Porque o nosso precursor, Jesus Cristo, Ele entrou por nós, e Ele rasgou o véu, rasgou o escrito de dívida, e agora nós temos um novo e vivo caminho em Jesus. E o que nos faz entrar na presença do Senhor é a esperança, a fé e o amor. Não é isso que Paulo escreve aos Coríntios? Os dons vão passar. Eu poderia falar a língua dos anjos e dos homens, mas 3 coisas permanecem: fé, esperança e amor. Além do véu tu estás, 1000 maravilhas farás, enquanto entramos pelo Santo dos Santos. Você pode se colocar de pé no seu lugar? Quando tua face eu vi, de novo vou lhe dizer que te amo, Deus. Eu te amo, Deus. Tu vives entre os querubins. Tu vives entre os querubins, e nas alturas está o seu trono. Seu nome é soberano. Fizeste aqui sua tenda e chamaste a Israel, o povo que escolheste para achegar-te a ti. Tu queres que o teu povo te conheça, Senhor. Vem mover-te com poder neste lugar. Fique à vontade entre nós, queremos ouvir tua voz. Leva-nos além do santo lugar. Teu povo vem te louvar, teu santo nome adorar.
para sempre. Além do véu tu estás, além do véu tu estás, mil maravilhas farás. Pelo Santo dos Santos, quando tua face